Leitura do livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Bem, eu estou lendo uma versão da editora Antofágica, ele é novo, ilustrado. Ele foi traduzido por Lucas Simone e com ilustrações de Helena Obersteiner. Vamos lá. Vou ler para vocês então a apresentação que foi escrita por Siddhartha Ribeiro. Acreditar que o mundo pode ser acolhedor, justo e verdadeiro seria ingenuidade juvenil ou sabedoria ancestral que se perdeu. Uma pessoa é ridícula se acreditar na vitória do bem sobre o mal? O mundo do Deus dinheiro é tudo que podemos almejar nessa existência? Por que os adultos se esquecem de como é ser criança, como é a trajetória humana, qual é o nosso destino? No início era o sonho. A forma literária do relato de sonho, tão antiga quanto a própria escrita, foi o meio escolhido por Dostoiévski para refletir sobre essas perguntas fundamentais e expressar seu desejo. Enquanto o sonho da Terra Nova vai sendo adiado, o tempo continua a passar na contramão do amor. Escrito em 1877, o sonho de um homem ridículo continua tão atual quanto nossas misérias, pois sua razão de ser não se alterou em nada nos últimos 150 anos. Ao contrário, continuamos teimosamente no curso destrutivo da civilização do Deus Dinheiro, cuja cosmovisão apodrecida esvazia os sentimentos da existência efêmera de cada pessoa. Nossa ancestralidade mamífera evoluiu a capacidade de permanecer longos períodos de tempo no estado cerebral chamado de sono REM, REM, fase do sono durante a qual o corpo permanece quieto, mas o cérebro se ativa vigorosamente. É durante o sono REM que ocorrem os sonhos mais intensos. A evolução do sono REM longo deu aos mamíferos uma inédita capacidade de sonhar, isto é, de reativar memórias com base nas experiências do passado e nos desejos do presente, gerando simulações de possíveis situações futuras. Como oráculo probabilístico, o sonho resistiu à seleção natural ao longo dos 220 milhões de anos por facilitar a adaptação do organismo ao ambiente natural e social. Ainda que quase todos os grupos de mamíferos sejam exímios sonhadores, parece ter sido apenas na linhagem dos hominídeos, coletores e caçadores, que se desenvolveu a capacidade de compartilhar vivências oníricas. A coletivação dos sonhos individuais aumentou a coesão do grupo e otimizou sua ação coordenada, transformando aceleradamente o ambiente pela cultura e vice-versa. Isso não teria sido possível sem o surgimento de uma ética do cuidado. Existem evidências fósseis de que os nossos ancestrais humanos, já desde o Paleolítico Superior, desenvolveram uma esmerada capacidade de cuidar uns dos outros, a ponto de um indivíduo com o pé quebrado sobreviver ao acidente e seguir vivendo por muito mais tempo. O sonho do bem comum é antigo, mas na prática o convívio dos humanos entre si costuma ser bem difícil, assim como seu convívio com outras espécies. Aos olhos dos adoradores do deus dinheiro, por exemplo, são ridículos os indígenas emplumados que lutam sem quartel para demarcar as suas terras ancestrais, único refúgio da natureza contra a destruição da floresta. Aos ouvidos dos viciados na aquisição de bens materiais, são ridículos os pajés ameríndios que cantam e dançam para adiar a queda do céu. Aos olhos do grande mistério da existência, que não se elucida do Big Bang nem se explica no horizonte de eventos da ciência que conseguimos construir até aqui. O que é mesmo ridículo é que sejamos tão neuróticos, carentes, doentes e apegados às antigas tradições de predação, opressão, discriminação, instrumentalização e objetificação e ostentação. O que poderíamos de repente entender e pronto, ser e que nunca vem. E o tempo passa e o sofrimento se alastra e a gente pasta. Por que é que não despertamos de uma vez por todas? Por que é que a palavra da verdade insiste em não raiar, apesar de todos a repetirem nas igrejas de todas as crenças?
Porque a redenção não vem de uma vez para nos livrar da dor? E, no entanto, assim como o personagem de Dostoiévski, nunca estivemos tão perto do paraíso. Uma segunda chance é tudo o que pede a reavivada esperança. Dostoiévski nos diz com firmeza que precisamos lutar contra a ideia de que o conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. Não podemos mais negligenciar o sofrimento dos outros. Para que a dor espiritual seja aplacada, é preciso eliminar de vez a dor material. É preciso construir as bases da felicidade geral de uma vez por todas, e para isso precisamos conhecer melhor a nossa história. Quem tem fome de comida precisa de sustento, quem tem fome de cultura precisa desse alimento. A desigualdade do acesso aos bens imateriais é tão violenta quanto a desigualdade material. Arte, ciência, esporte, Iodara, sem excluir ninguém. Essa é a verdadeira revolução na agenda planetária. Para inventarmos um novo modo de estar presentes na Terra, nem projetados no futuro, nem presos ao passado, precisaremos sonhar coletivamente uma nova cosmovisão que inclua o melhor de nossos saberes, de todos os saberes. Só assim nos tornaremos verdadeiramente presentes. Nossa adaptação ao futuro de prosperidade exige igualdade, fraternidade, solidariedade e alteridade. Não temos mais muito tempo para fazer nosso ajustamento de conduta. A história se acelera vertiginosamente no século XXI e as consequências de nossas ações serão sentidas por muito tempo, por inúmeros seres sencientes. Precisamos estar presentes, sonhar coletivamente e cumprir o nosso destino. Ridículo é não sonhar com isso. Siddhartha Ribeiro é neurocientista, biólogo, professor titular, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN. É autor de O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sono, escrito em 2019. O primeiro capítulo fala: Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso até seria subir na hierarquia, se eu ainda assim não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me irrito mais. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, são de algum modo particularmente queridos. Eu mesmo riria com eles. Eu não digo que de mim, mas por amor a eles, se eu não ficasse tão triste ao olhar para eles. Eu fico triste porque eles não conhecem a verdade, e eu conheço a verdade. Ah, como é difícil ser o único a conhecer a verdade. Mas eles não entenderão isso. Não entenderão. Antes eu ficava muito aborrecido por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Eu sempre fui ridículo. E talvez saiba disso desde o meu nascimento. Talvez aos 7 anos eu já soubesse que eu era ridículo. Depois eu ingressei na escola, depois na universidade, e então... Quanto mais eu estudava, mais aprendia que eu era ridículo. De maneira que, para mim, foi como se todo o meu estudo universitário só tivesse existido no fim das contas, mas que para me provar e explicar, à medida que me aprofundava nele, que eu era ridículo. Tal como no estudo aconteceu na vida, a cada ano eu crescia e fortalecia-se dentro de mim aquela mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim o tempo inteiro. Mas nenhum deles sabia e sequer imaginava que se alguém na Terra reconhecia de fato que eu era ridículo, esse alguém era eu mesmo. E era justamente essa coisa mais ofensiva para mim, que eles não soubessem disso. Mas eu mesmo era o culpado, eu sempre fui tão orgulhoso que nunca quis, de jeito algum, reconhecer isso a ninguém. Esse orgulho foi crescendo dentro de mim com os anos, e se tivesse acontecido de me permitir reconhecer, a quem quer que fosse, que eu era ridículo, creio que ali mesmo, naquela mesma noite, eu teria arrebentado minha cabeça com um tiro de revólver. Ah, como eu sofri na minha adolescência, pensando que não suportaria, e de repente, de alguma maneira, eu confessaria tudo aos meus companheiros, por conta própria. Mas desde que me tornei rapaz, e embora cada ano reconhecesse mais e mais a minha horrível qualidade, por alguma razão eu fiquei um pouco mais tranquilo. Por alguma razão, mesmo já que, até agora, eu não consigo definir qual razão. Talvez porque em minha alma eu crescesse uma terrível angústia por conta de uma circunstância
que já era infinitamente maior do que eu. A saber, era essa convicção que se formava dentro de mim, de que no mundo, em toda parte, dava tudo na mesma. Fazia muito tempo que eu pressentia aquilo. Mas a convicção plena surgira no último ano, como que se de repente. Eu senti de repente que para mim dava na mesma se o mundo existisse ou se não houvesse nada em lugar nenhum. Eu comecei a perceber e a sentir com todo o meu ser que não havia nada ao meu redor. E no início ainda me parecia que antes, em compensação, houvera muita coisa, mas depois eu me dei conta de que antes também não houvera nada. Eu só tivera essa impressão, por algum motivo. Pouco a pouco eu me convenci também que eu nunca haveria nada. Então, de repente, eu parei de me irritar com as pessoas e comecei quase que a não notá-las. Eu juro, isso se manifestava até nas ninharias mais insignificantes. Acontecia, por exemplo, de eu andar pela rua e esbarrar nas pessoas. E não era por estar pensativo. Em que haveria eu de pensar? À época, eu tinha parado totalmente de pensar. Para mim, dava na mesma. E seria bom se estivesse resolvendo problemas. Eu não resolvi nenhum, e quantos eles não eram? Mas agora, para mim, dava na mesma. A todos os problemas tinham se afastado. E então, logo depois disso, eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade no último novembro, precisamente no dia 3 de novembro. E desde então, eu me recordo de cada instante. Foi numa noite sombria, uma das mais sombrias que poderia haver. Eu então estava voltando para casa, perto das 11 horas, e eu me lembro justamente de ter pensado que não poderia ser uma hora mais sombria. Até no sentido físico, a chuva tinha caído o dia inteiro, e era uma chuva das mais frias e sombrias. Uma chuva até ameaçadora. Lembro-me disso. Ela tinha uma evidente hostilidade contra as pessoas. E aí, de repente, perto das 11 horas, ela parou e começou uma terrível umidade. Ficou mais úmido e mais frio do que quando chovia. E de todas as coisas saía uma espécie de vapor, de cada pedra da rua e de cada travessa. Se a partir da rua você olhasse lá adiante, bem no fundo dela, pareceu-me que de repente que, se a luz a gás se apagasse em toda parte, tudo ficaria mais agradável, pois com a luz a gás o coração sentia-se mais triste, porque ela iluminava tudo aquilo. Naquele dia eu quase não tinha almoçado, e desde o fim da tarde estivera na casa de um engenheiro, onde também estavam outros 2 amigos. Eu passei todo o tempo calado e, pelo visto, eles ficaram aborrecidos comigo. Falavam sobre alguma coisa controversa e, de repente, até se exaltaram. Mas para eles dava na mesma, eu via isso. E eles se exaltavam por se exaltar. De repente eu lhes disse justamente isso. Senhores, mas dá na mesma para os senhores. Eles não se ofenderam, mas todos riram de mim. Isso porque eu falei, sem qualquer tom de censura, e simplesmente porque para mim dava na mesma. E eles viram que para mim dava na mesma, e ficaram alegres. Quando eu estava na rua pensando sobre a luz a gás, eu olhei para o céu. Ele estava horrivelmente escuro, mas era possível divisar com clareza umas nuvens despedaçadas, e entre elas umas manchas negras insondáveis. De repente, uma dessas manchas notei uma estrelinha, e eu comecei a olhar fixamente para ela. Isso porque essa estrelinha me deu uma ideia. Eu determinei que me mataria naquela noite. Isso já havia sido determinado com firmeza por mim 2 meses antes. E por mais pobre que eu fosse, eu comprei um revólver magnífico e no mesmo dia carreguei-o. Mas 2 meses antes já havia se passado, e ele continuava dentro da caixa. Mas a tal ponto nunca dava na mesma para mim, que eu quis finalmente achar um momento em que não desse tanto na mesma. Porque isso eu não sei. E dessa maneira, durante aqueles 2 meses, toda noite, eu voltar para casa, eu pensava que me mataria com um tiro. Estava só à espera do momento. Então, agora, aquela estrelinha me deu aquela ideia e determinei que seria já, naquela noite, sem falta. E por que a estrelinha me deu aquela ideia? Isso eu não sei. E então, quando eu olhava para o céu, de repente essa menina me agarrou pelo cotovelo. A rua já estava vazia e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia numa carruagem.
A menina tinha uns 8 anos, usava um lencinho na cabeça. E só um vestidinho, estava toda molhada. Mas eu guardei particularmente na memória os sapatinhos dela, molhados e rotos, e lembro deles até agora. Eles me saltaram aos olhos em particular. A menina de repente começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Ela não chorava. Era como se gritasse, de maneira entrecortada, umas palavras que eu não conseguia articular bem. Por que tiritava por inteiro, entre calafrios? Estava horrorizada por alguma razão e gritava desesperada. Minha mãezinha, minha mãezinha. Eu fiz menção de virar o rosto na direção dela, mas eu não disse uma palavra e continuei a caminhar. Mas ela corria e me puxava. E em sua voz ressoava aquele som que nas crianças muito assustadas denota desespero. Eu conheço esse som. Embora ela não conseguisse terminar as palavras, eu entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar, ou que alguma coisa tinha acontecido com ela, e ela tinha corrido para chamar ajuda, achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas eu não fui atrás dela, e ao contrário, de repente veio à minha mente a ideia de enxotá-la. Primeiro disse a ela que procurasse um guarda, mas de repente ela cruzou os braços e, soluçando, ofegante, continuou correndo ao lado de mim e não me largou. Foi aí que eu dei um pisão na direção dela e gritei. Ela apenas berrou, patrão, patrão. Mas de repente ela me soltou e a toda pressa atravessou correndo a rua. Outro transeunte tinha aparecido ali, e ela visivelmente largou de mim e foi atrás dele. Subi até o meu andar, o 5º andar. Moro numa pensão, cujos donos alugam quartos. O meu quarto é pobre e pequeno, e a janela é uma trapeira, semicircular. Eu tenho um sofá de oleado, uma mesa, sobre a qual ficam uns livros, 2 cadeiras e uma poltrona confortável, bem velhinha, mas em compensação em estilo Voltaire. Sentei, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado, no outro cômodo, atrás da divisória, continuava a algazarra. Já era o 3º dia que estavam naquilo. Morava ali um capitão reformado, e ele tinha convidados, uns 6 imprestáveis que bebiam vodka e jogavam cheetos com cartas velhas. Na noite anterior acontecera uma briga, e eu sei que 2 deles passaram um bom tempo puxando um ao outro pelos cabelos. A dona da casa queria queixar-se, mas ela tem um medo terrível do capitão. Os demais moradores de nossa pensão eram só uma senhora magrinha, de baixa estatura, esposa de um militar recém-chegada, e seus 3 filhos pequenos, que adoeceram já aqui na nossa pensão. Tanto ela quanto as crianças quase desfaleceram de medo quando o capitão, a toda noite, ficam tremendo e bezendo-se, e a criança menor até mesmo teve uma espécie de ataque por causa do pavor. Eu sei que esse capitão, às vezes, para os transeuntes na Nevsky e pede esmola. Ele não consegue serviço algum, mas o que é estranho, e é por isso que eu estou contando, durante todo o mês, desde que começou a morar conosco, o capitão nunca provocou em mim nenhuma irritação. É claro que eu evitei travar relações com ele desde o início, e ele mesmo ficou enfastiado comigo logo na primeira vez, porque, por mais que eles gritassem atrás da divisória, e por mais gente que houvesse ali, para mim sempre dava na mesma. Eu fico sentado a noite inteira e juro que não os ouço, a tal ponto que me esqueço deles. Afinal, todas as noites eu fico sem dormir até o amanhecer, e é assim já faz um ano. Eu fico a noite inteira sentado à mesa, na poltrona, e não faço nada. Livros eu só leio durante o dia. Eu fico sentado e nem penso. Fico assim, com os pensamentos vagando, e dou liberdade a eles. A vela queima inteira durante a noite. Eu sentei-me à mesa tranquilamente, tirei o revólver e coloquei-o diante de mim. Quando o coloquei ali, eu me lembro de ter me perguntado: será isso mesmo? E de ter respondido com total convicção: é, isso mesmo. Ou seja, eu me mataria. Eu sabia que certamente me mataria naquela noite. Mas quanto tempo ainda passaria ali sentado à mesa até o momento chegar? Isso eu não sabia, e teria certamente me matado se não fosse por aquela menina. Esse é o fim do capítulo 1.